Opa, meu nome é Manuel e sejam bem-vindos ao Budgetório. E pra hoje temos um vídeo das melhores cartas budget para as 99 de Final Fantasy, a não mais nova coleção de Magic the Gathering. Pois é, esse vídeo era pra ter saído semana passada, e creio que por conta desses problemas que me fizeram perder esse timing, geral tá prestando atenção agora em Edge of Eternities. A vida tem dessas, cara, eu tenho os meus motivos e infelizmente eu tive que pular essa semana, mas eu te garanto que Final Fantasy ainda está cheio de figurinhas interessantes e, como sempre, é difícil acompanhar tudo. Mas eu estou aqui para te contar quais são as cartas de fim que eu achei mais impactantes e que não custam uma fortuna. Assim você pode se inteirar da coisa toda. E é claro, essa lista é baseada no que eu considero como carta boa, carta que me chama atenção. Então, sintam-se mais do que livres para comentar abaixo quais cartas que vocês mais gostaram que não apareceram aqui. Obrigado a todo mundo que ainda está assistindo o canal, né? Mesmo eu tendo pulado essa semana passada. A gente sabe o tanto que o YouTube não gosta disso e eu não tenho nem como agradecer vocês, né? E a gente vai ver isso tudo daqui juntos. Assim como o Budgetório está junto da 3D Universe Deck Boxes, trazendo proteção em beleza com caixas personalizadas impressas em 3D. E agora tá com as boxes de Final Fantasy. Eu não preciso nem dizer, né? Vídeo de Final Fantasy, box, você não vai querer perder isso. Incluindo aquelas que eu chamo, né, da box da Best Girl e do Best Boy. Simplesmente maravilhosas. Então use o cupom Budgetório5 e venha fazer parte da nossa família, obtendo o melhor box pelo melhor preço. Enquanto você ainda estiver aí na descrição, aproveita para ajudar o canal se você quiser no apoia.c/budgetóriocmd, beleza? Beleza? Então bora ver as mais de 30 figurinhas que eu separei pra hoje, todas no mínimo muito úteis ou interessantes. E a gente vai começar hoje com a carta Restoration Magic, uma instantânea por uma mana só, mas que tem a habilidade de Cheered. É aquela que deixa você escolher um custo adicional para essa mágica, mudando o seu efeito, e geralmente o potencializando. Por 0 manas a mais, ou seja, né, você vai gastar só aquele maninha branca, a gente tem Cure, que fala que uma permanente alvo ganha de resistência à magia e indestrutível até o fim do turno. E por uma mana qualquer a mais, aí a gente já tem Cura. Mesmo efeito, mas você ganha 3 pontos de vida. E por mais 4 manas, a gente vai ter, no caso, Curaga, que diz que todas as permanentes suas ganham resistência à magia, indestrutível, e você ganha 6 de vida. Cara, eu adoro mesmo o fato de que, né, igual Final Fantasy, você tem o nome normal da magia em inglês, Cure, aí você tem o segundo tier dela, né, que você vai botar um A no final, Cura, se fosse Fire seria Fira, né, e no terceiro tier você já tem o Aga no final, Cura vira Curaga, Fire seria Firaga. Ah, cara, é muito flavor, muito legal. E a essa altura do campeonato, eu não considero qualquer efeito que dê apenas indestrutível no branco algo extremamente interessante. De fato, eu acho que a Wizards teria que se esforçar muito para lançar algo assim que parecesse inovador no ano de 2025. Porém, eu certamente já passei pela situação onde era mais importante manter apenas um alvo prioritário vivo e 3 ou 4 manas eram caros demais para fazer isso. É aí que cartas como Perícia do Ferreiro, inclusive, ainda vêm em jogo em listas minhas justamente para atender essa necessidade. O Restoration Magic, por outro lado, tem essa parte de salvar apenas uma coisa por um só mana, o que já o põe em pé de igualdade com a Perícia, mas essa carta também pode salvar toda a sua board, algo incomum no branco, mas notoriamente conhecido como um efeito verde, tipo da carta Intervenção Heróica. Logo, meu veredito é, isso roda até mais que esses efeitos brancos de proteger só um alvo, principalmente pois essa carta é interessante para um endgame, sei lá, de uma patas leves da vida, que salva suas auras, seus equipamentos, acho que vale a pena. Temos aqui Garland, Knight of Cornelia, um mano cavaleiro 3/2 por 2 manas que diz: sempre que você conjura uma mágica não de criatura, vigie 1. E aí a carta te lembra, né, que vigiar é aquele efeito onde você olha a carta do topo do seu grimório e você pode colocá-la no seu cemitério. Aí por 3 manas quaisquer, preta, preta, vermelha, vermelha, você pode retornar esse card do seu cemitério para o campo de batalha transformado. Ative apenas como feitiço. E ele vira Chaos, The Endless, uma criatura lendária, demônio 5/5 com voar, e tem: quando Chaos morre, coloque-o no fundo do grimório de seu dono. E geralmente, no meu vídeo dos melhores 99, eu evito falar de criaturas lendárias, pois quando essas são boas e úteis, costumeiramente eu já teria as mencionado no vídeo de melhores lendas. Mas com 100 criaturas lendárias numa só coleção, é difícil de cobrir tudo. Logo, não estranhem se vocês virem mais lendas ao longo desse vídeo, fechou? E é uma consideração engraçada, pois o Garland foi sim uma das melhores lendas da coleção. Porém, quem se lembra ainda daquele vídeo sabe que ele entrou mais à força por ser a única lenda de Final Fantasy I.
Ok, significa que a carta é boa ou ela é ruim? Veja bem, o Garland é legal. E nas 99 eu o vejo brilhar muito, pois Rakdos e Cemitério é sempre uma combinação divina. Principalmente eu o vejo como um candidato forte de 99 num deck de Reanimator, que vai utilizar múltiplas não criaturas com o fim de colocar as criaturas mais feias do mundo no cemitério e então no campo de batalha. E agora aquele Reanimar Cadáver ou tutor qualquer ainda tomba o seu topo cada vez que você os conjura por conta do Garland, logo é mais vantagem ainda. E querendo ou não, Cavaleirinho pode ser reanimado, vira um demonhão, pode ser um ponto positivo também. Black Mage's Rod, um artefato e equipamento por 2 manas que tem a habilidade de Job Select, uma nova habilidade tipo Por Mirrodin, que diz que quando esse artefato entra, criamos uma ficha 1/1 incolor de herói e ela se anexa a essa criatura. E como todo equipamento, ela dá uma habilidade que nesse caso é de que a criatura equipada recebe +1/+0 e causa 1 ponto de dano a cada oponente sempre que você conjura uma mágica não de criatura. E de brinde, como quem não quer nada, né? A criatura equipada é um mago além de seus outros tipos. E essa carta tem equipar 3. E os magos negros da coleção de Final Fantasy vieram com a temática forte de pingar dano com mágicas não de criaturas, que parece se estender até como tema das cores Rakdos como um todo, quando consideramos a habilidade do próprio Garland. No geral, esse é um efeito muito desejável, e se tivermos como desencadear habilidades de mago de maneiras repetidas, o que, spoiler, é relativamente simples de fazer, isso fica só mais interessante ainda. Isso aqui é tipo meio atirador da sarjeta em forma de equipamento, e eu apoio isso. Gilgamesh, Master at Arms, uma criatura lendária humano samurai 6/6 por 6 manas que tem, sempre que Gilgamesh entra ou ataca, olha 6 cartas do topo do seu grimório, coloque no campo de batalha quantos equipamentos você quiser dentre elas, e o restante vai para o fundo do seu grimório em ordem aleatória e você pode anexar um deles a um samurai que você controla. Mais um que apareceu na Melhores Lendas, apareceu em vídeo próprio inclusive, logo essa é outra carta que eu não vou perder tempo. Porém, eu trago o Gilgamesh aqui novamente, não somente pois ele é bom nas 99, mas também pois eu pensei em mais um uso pra esse carinha aqui, algo que eu acho que eu não mencionei ainda. Bota ele com todos esses equipamentos com Job Select, Arma Viva, Por Mirrodin e veja sua board crescer rapidamente no seu deck de Nahiri ou no seu deck de bichinhos equipados. Tudo de bom. Ah, mas a Nahiri bota também os equipamentos em criatura em jogo? Eu sei, redundância é bacana. Vale a pena. Temos Summoner's Grimoire, um artefato equipamento por 4 manas que tem Job Select, e a criatura equipada se torna um xamã que tem a habilidade de. Sempre que atacar, você pode colocar uma criatura da mão no campo de batalha. E se for um encantamento, ela entra virada e atacando. E essa carta tem Abraxas, que significa, na verdade, somente equipar 3. Acho que o nome desse tipo de coisa é Flavor Name, Flavor Ability. Não pensa muito, é só equipar 3. No geral, vocês seguirão vendo a minha opinião ser a favor das cartas com Job Select, pois eu gosto dessas artefatinhos, né, equipamentos que já entram equipados numa ficha. E aqui não é diferente. Eu vejo isso rodando sim em vários decks de criaturas, é claro, mas principalmente em 2 nichos específicos. Decks de criaturas artefatos verdes, onde o fato do Summoner's Grimoire ser um artefato é relevante, tipo qualquer coisa pareada com Ictekic. Mas, principalmente, eu vejo isso aqui rodando em decks de Anicteia, que vem agora forte, com tantas criaturas encantamento que só precisam de ameaçar para ficar substanciais. Nesse tipo de lista, isso aqui é só babaca. The Emperor of Palamecia, uma criatura lendária humano nobre mago 2/2 por 2 manas que tem. Vire, adicione uma mana vermelha ou uma mana azul e use isso apenas para conjurar mágicas não de criatura. E sempre que você conjurar uma mágica não de criatura e gastou pelo menos 4 manas com ela, coloque o marcador +1/+1 no Imperador de Palamecia. E com 3 ou mais marcadores, transforme-o. Ele vira The Lord Master of Hell, uma criatura lendária, demônio nobre, mago 3/3 que tem a habilidade de Starfall. Sempre que o Lord Mestre ataca, ele causa X de dano a cada oponente, onde X é o número de cards não de criatura e não de terreno do seu cemitério. Eu não sei se eu mencionei até agora, mas eu não tenho acesso ao nome traduzido das cartas, então, paciência. E o motivo de eu mencionar isso justo agora é só pra aumentar o tempo que eu tô falando aqui no Imperador de Palamecia. E não é uma carta ruim, mas também não tem tanto o que dizer. Eu acho que por 2 manas eu ser um dork honesto, e eu venho aqui até fazer uma meia-culpa, pois eu acho que ele pode ser inclusive um comandante honesto. Pra mim, quando você quer montar um Spellslinger, que eu acho que é o nicho desse cara aqui, ou você mata com combo ou com porradaria honesta, tipo aquela lontrinha de Blumburrow. E o Imperador vive assim na meiuca entre esses 2 mundos, dando mais alcance para decks de porrada no geral.
White Aura Sight, um artefato por 4 manas que diz: quando essa carta entra, exile uma permanente não de terreno que o oponente controla até este artefato sair de campo, e ele vira e adiciona um mana branco. Essa é mais uma carta para um deck estranho, que eu vivo considerando montar, mas não o faço, e que eu vou compartilhar ineditamente até que aqui. Deck de Mono White de exílio da eterna deusa Oketra. E o que esse deck hipotético faria é se aproveitar de destaques e do poder de fichas que a eterna deusa Oketra provém para prolongar o jogo e matar os nossos inimigos. Ah, mas Emanuel, beleza, você enrola, vai, faz as fichas, mas como que você passa, sei lá, por defesas, bichões, caramunhões verdes só com essas fichinhas 4/4? E a minha resposta para esse questionamento são todas essas cartas que exilam coisas ao entrar. E elas são especialmente boas aqui se forem criaturas. De cabeça eu vou admitir que eu não sei, mas tá aí na tela a quantidade de efeitos que eu consegui contar que exilam algo até a carta que conjuramos sair de jogo. E se para cada um desses um oponente perde algo e você tem uma 4/4 na mesa, isso vira problema uma hora. Não vou falar que é rápido, mas vira. Claro, esse é mais um deck groselha do que qualquer outra coisa. Não tô aqui pra falar, nossa, olha aqui o meu Bracket 5 e Mono White da Oketra. Mas é inegável que essa carta aqui é perfeita pra essa lista estranha. Zack Fair, uma criatura lendária humano soldado 0/1 que custa apenas 1 mana e que diz: Zack entra com marcador +1/+1 e você pode pagar 1 mana qualquer e sacrificá-lo para a criatura alvo ganhar indestrutível até o fim do turno. Transfira os marcadores e um equipamento de Zack para ela. Ai, o Flavor, meus amigos, o Flavor. Cara, você tá doido. Mas tirando isso de lado, essa é mais uma carta que eu vejo rodando em múltiplos baralhos por aí. Decks White Winnie gostam disso, decks de marcadores também, e decks de equipamento, inclusive, podem fazer muito bom uso dessa carta. Pensa num Bruenor, por exemplo, que num bloqueio fica indestrutível graças ao Zack, que de quebra vai ganhar os marcadores e outro equipamento, aumentando ainda mais e matando algo no bloco. Só vantagem, alta flexibilidade, roda em um monte de deck. Eu colocaria na meu Inota, inclusive, se eu tivesse ela hoje em dia. Summon Leviathan, uma criatura encantamento Saga Leviathan 6/6 com salvaguarda 2 por 6 manas. E como saga, ela tem 2 ou mais capítulos. E nesse caso, fazem o seguinte. No capítulo 1, devolva todas as criaturas que não sejam Krakens, Leviatã, Tritã, Polvo ou Serpente para a mão de seus donos. E no capítulo 2 e 3, ela diz que, até o fim do turno, sempre que uma criatura desses tipos aí que eu disse atacar, compre um card. Isso pra mim é mais uma global pra decks de tritões e monstros marinhos, e eu já quero uma pro meu arquibal inclusive, pois poucas cartas naquele deck dizem volte tudo que não é meu pra mão dos outros, e eu ainda compro 2 cartinhas. E rapaz, como eu vou tirar proveito disso? Eu tenho aquela Wave Goodbye também, que volta com esses sem marcadores. Eu acho que tem outra que faz a mesma coisa, né? Volta monstros marinhos e tritões, cartas que não sejam isso, inclusive, perdão, pra mão de seus donos. Tá ficando bacana. Albed Salvagers, uma criatura humana artífice guerreiro 2/3 por 3 manas que diz: sempre que ela ou outra criatura ou artefato seu morrer, o oponente alvo perde 1 ponto de vida e você ganha 1 ponto de vida. Bora lá, turma, vamos lá, repitam comigo, joga muito no Prosper, isso mesmo, próximo. Brincadeira. Na real, eu nem sei mais o quanto que isso aqui joga. Pois de verdade, a minha tendência é sempre reportar quando uma carta assim sai. Pois eu sou o cara do Aristocratas, ou pelo menos eu gostaria de ser conhecido pelo cara do Aristocratas. E sinto que já atingimos uma massa crítica no formato onde não adicionamos mais efeitos em nossas listas desse tipo, e sim cortamos as versões piores para dar efeito para cartas melhores. Logo, esse bicho aqui roda, de fato, só o tempo dirá. Me diz aí, tá gostando do vídeo? Deixa um like pra apoiar o canal após essa semana de ausência, né? E me diz inclusive qual carta de Final Fantasy que você curtiu ou que até já pegou pra sua coleção, eu vou dar lá saber. Voltando agora, a gente tem Muggle's Valor, uma mágica instantânea por 5 manas que diz: para cada criatura sua, crie uma ficha 1/2 branca de Muggle com vínculo com a vida. E suas criaturas ganham indestrutível até o fim do turno. E rapaz, como dono honrado de um deck de fichas que ganha relativamente bem, ou no caso, né, o meu deck ganha relativamente bem partidas, né, quem dera se fosse eu que estivesse ganhando muita grana, eu fico animado com isso aqui. Fichas com vínculo com a vida são sempre mais relevantes do que parecem, pois fichinhas em decks de Commander tendem a crescer. Quando você menos espera, sua vida passou de 100 e você tá dando graças a Deus a esses Muggles. Agora, por 5 manas, isso fica num ponto estranho da curva. Caro demais para ser uma proteção normalmente, e talvez não tão explosivo como fazer uma cavalaria sacode-lua por poucos manas a mais.
Mas, no geral, eu vejo isso aqui como uma forma de quebrar paridade, onde você conjura essa carta, ataca com impunidade e ainda tem uma parede de Muggles pra te defender na volta, o que é show. Galeth's Final Act, uma instantânea por 2 manas que diz: até o fim do turno, a criatura alvo recebe +1/+0 e ganha. Quando essa criatura morrer, coloque marcadores +1/+1 igual ao seu poder em até uma criatura alvo. Ah, sim, meu tipo favorito de carta de Final Fantasy. Cartinhas que representam momentos marcantes de Final Fantasy V, que é o meu jogo favorito da franquia. E rapaz, que bom que esse ainda por cima é um efeito bacana, que roda legal em decks de marcadores +1/+1 convencionalmente e em decks Voltron, de maneira menos convencional ortodoxa. Pois se o seu Tron morre por qualquer motivo, que seria estranho, né? Pois um deles tem resistência à magia e o outro é indestrutível, nada melhor do que passar os marcadores dele para aquele herbívoro arbóreo fedidinho que você fez no turno 1, transformando o macaquinho num gorila. Helm's Sketching, um feitiço por 4 manas que diz: cria uma ficha que é uma cópia de um artefato, criatura ou terreno alvo. Olha só, amigos e amigas e tudo entre isso, Ramp Azul. É, isso mesmo, Ramp Azul. Isso aqui pega qualquer terreno não lendário azul seu e transforma em outro terreno, igualzinho ao primeiro. E como quem não quer nada, ainda sobra oportunidade para clonar a sua peça de valor, o seu combo, o seu artefatinho que vai rampar mais ainda. E ó, fica aqui o conselho de amigo. Eu vi a carta da transformação Viu de Irênico subir de preço, e isso aqui vai subir também. Suplex, um feitiço por 2 manas que te deixa escolher entre um de 2 efeitos. Ou você causa 3 de dano à criatura alvo e se ela fosse morrer, exila-a, ou você exila o artefato alvo. Sabe o que eu acho legal sobre a minha cabeça meio doida? É que isso aqui deixa o meu cérebro mais animado e cheio de químicos da felicidade do que a maioria das míticas que saem. Pois quando eu vejo um efeito comunzinho e eficiente com potencial como esse, eu já tento analisar se ele roda ou não roda na maioria dos decks. E veja bem, pra mim, a Brasão não somente roda no formato Commander, como é staple vermelha também. E se você conseguir lidar com velocidade de feitiço, que é o problema dessa carta, e é algo que decks agro no geral devem dar conta, pois eles gostam de jogar no próprio turno, você vai ter uma Brasão mais potente ainda. Faça suas bombas no seu turno, como eu disse. Use a Brasão nesse mesmo deck, né? Aí você vai ter mais opções, mais redundância. E no mais, jogue trens pra cima de maneiras bizarras e inexplicáveis, pois Final Fantasy VI tem dessas. Mechanist Arsenal, um artefato equipamento por 5 manas que tem Job Select, e a criatura equipada recebe +2/+2 para cada artefato que você controla e se torna um artífice. E ela tem Maquina, ou Machina, que é equipar por 4 manas quaisquer. E bicho grande burro me deixa feliz, e por mais que isso aqui custa 5, aí a gente tenha, né, cartas mais potentes nessa curva, tipo aquele Guardião de Bronze, isso aqui tornando qualquer bicho grande por 4 manas tem seu valor em decks de equipamentos, e por que não em decks de fichas, de tesouro, em decks de criaturas artefato, tópteros, por aí vai. Bota até numa breia, cara, eu acho que roda. Haste Magic, uma instantânea por 2 manas que diz: a criatura alva recebe +3/+1 e tem ímpeto até o fim do turno. Exile o topo do seu Grimório e você pode jogá-la até o fim da próxima etapa final. Essa é uma das cartas mais engraçadas do set inteiro para mim, pois até hoje eu sempre entendi jogando Final Fantasy que Haste é um efeito que te deixa atacar com o dobro da frequência. Você tem a sua barrinha carregando lá, né? Quando você tem Haste, ela carrega no dobro da velocidade. E quando o quesito é atacar 2 vezes no Magic, a gente tem algo pra isso já. Chama golpe duplo. Faz mais sentido Haste Magic dar Haste, pois é o mesmo nome? Ou faz mais sentido dar golpe duplo para ser uma referência melhor ao efeito do jogo? Só Deus sabe. Mas isso aqui é um efeito super bacana em deck de pluma, calamax e afins. Genova, Ancient Calamity, uma criatura lendária alien 1/5 por 4 manas que diz: no início do combate, coloque uma quantidade de marcadores +1/+1 igual ao poder de Genova em outra criatura sua. Ela se torna um mutante, e sempre que um mutante seu morre durante seu turno, compre cards igual ao poder dele. E pra mim, isso aqui roda super bem em qualquer 99 de deck de marcadores. Pois mesmo não sendo comandante, não sendo um deck focado em crescer a Genova descontroladamente, é normal ter efeitos que põem marcadores em todas as suas criaturas, incluindo ela própria. E com isso, podemos usar essa alien para redistribuir marcadores e criar apólices de seguros, que a Shinra chamaria de Soldiers, provavelmente, fazendo com que seus mutantes morrendo para uma global seja, na verdade, mais uma forma de você encher a mão. Melhor que isso seria somente sacrificá-los para suas próprias causas, como um verdadeiro vilão de Final Fantasy. From Father to Son, um feitiço por 2 manas com recapitular de 7 manas que diz: procure por um card de veículo no Grimório, revele-o e coloque-o na sua mão.
E se essa mágica foi conjurada do seu cemitério, coloque aquele veículo diretamente no campo de batalha e embaralhe. Olha, esse aqui é até bem direto, e se o seu deck se importa muito com veículos, tá aí o seu novo tutor favorito, ou pelo menos um de grande valor, botando até mesmo o Parelho em jogo com o seu recapitular. Éter, um artefato por 4 manas com vire, exilie Éter e adicione mana azul, e ao conjurar a próxima mágica instantânea ou de feitiço nesse turno, copia. Você pode escolher novos alvos. E essa aqui é mais uma que, por incrível que pareça, pra mim roda muito em decks de equipamentos e artefatos ou que clonam artefatos, e nem tanto em decks de Spellslinger, pois esses decks têm mais do que o suficiente de cards que fazem cópias. Mas para um deck que não tá dedicado em copiar instantâneas e feitiços, o Éter poderia ser algo onde você se aproveita para conjurar uma bomba dobrada e para desencadear todas as sinergias que desencadeiam devido a essa carta ser um artefato. Vai ser lá uma marcha do progresso copiada, vai ser bem bom. The Lunar Whale, um artefato lendário 3/5 veículo com voar por 4 manas, que diz: você pode olhar o topo do seu Grimório a qualquer momento. E contanto que The Lunar Whale tenha atacado neste turno, você pode jogar o card do topo do seu Grimório, e essa carta tem míseros tripular 1. Veículozinho normal, né? Padrão, como tá todo mundo acostumado, ao contrário dessas naves doidas mais bacanas de Edge of Eternities. E esse é sólido em qualquer deck de criaturas artefatos, tipo um Urza. Ah, qual Urza? Você me pergunta. Qualquer um. Só gasta ter sinergia de bicho artefato e qualquer tópero transforma isso aqui num voador decente com vantagens de cards, o que é super bom. Ufa, tá acabando, gente. E como sempre nesses vídeos, é chegada a hora de falar de efeitos mais simples, porém poderosos. Pelo amor de Deus, não vai embora, não desliga o vídeo, pois esses são muito importantes para o formato também. Sol Ring, por exemplo, diabos, é uma carta excepcionalmente simples, mas poderosíssima. E enquanto não tem nada aqui nível Sol Ring, eu já vou adiantar, graças a Deus inclusive também, né? Você tá doido? Tem umas bombinhas aqui que vale sim a pena a gente discutir. Como, por exemplo, Van, Street Thief, uma criatura lendária humano batedor 2/2 por 3 manas, que diz: sempre que batedores, piratas ou ladinos que você controla causarem dano de combate, exile o topo do Grimório do seu oponente. Você pode conjurar aquele card. E se não o fizer, crie uma ficha de tesouro. Sempre que você conjura uma mágica que não é sua, coloque o marcador +1/+1 em cada batedor, pirata e ladino seu. Nossa, Manuel, como que essa é uma carta simples? Olha o tanto de texto. E a minha resposta é: pergunta rápida, quiz aqui. Seu deck é de ladinos, piratas ou batedores e tem vermelho? Se a resposta for sim, parabéns, você tem que comprar esse cara aqui. Se não, pode deixar quieto. Me desculpa, eu não faço as regras, mas essa é só a realidade. Black Waltz número 3, uma criatura lendária mago 2/2 com voar e toque mortífero por 4 manas, que diz: sempre que você conjura uma mágica não de criatura, ele causa 2 de dano a cada oponente. E esse aqui é mais simples que o Van, inclusive. Pois você comprou, sabe, essa temática de dar dano direto com os maguinhos negros, achou o Kuja legal, essa corja toda legal, adora Tirador da Sarjeta, por exemplo, o Valsinha então é o seu melhor amigo, sendo um ótimo bloqueador também, como quem não quer mais nada, pois ele voa e tem toque mortífero. Judge Magister Gabranth, uma criatura lendária humana conselheiro, cavaleiro 2/2 com ameaçar por 2 manas, que diz: sempre que outra criatura ou artefato seu morre, coloca o marcador +1/+1 nessa criatura. E esse aqui entrou quase que apenas pela minha adoração ao FF12, que é o meu segundo jogo favorito depois de FF5. Mas olha, o Gabranth é uma bomba interessante para tudo que envolve aristocratas e marcadores, e esse é um nicho que existe apesar de tudo, principalmente através de comandantes como Bartolomé del Presidio ou alguns outros comandantes de 3 cores. Sorcerer's Schemes, um feitiço por 4 manas com recapitular de 5 manas, que diz: devolva um card instantâneo ou feitiço do seu cemitério ou um card exilado com recapitular para sua mão. Adicione uma mana vermelha. E olha, eu consigo ver uma pessoa sã olhando pra isso aqui e pensando: nossa, bem melhor usar uma maestria de Mizzix, já vai exilar tudo e fazer tudo de uma vez. Enquanto eu, desajustado no entanto, olho pra isso aqui e penso: nossa, eu posso botar isso aqui junto com a maestria de Mizzix, né? E com um bônus round eu faço 5 Sorcerer Schemes, tornando isso aqui num ritual sinistro. Delivery Moogle, uma criatura Moogle 3/2 com voar por 4 manas, que tem: quando ela entra, procure no Grimório ou cemitério por um artefato com valor de mana 2 ou menos e coloque-o na sua mão. E se você procurar no seu Grimório dessa forma, embaralhe-o. E por 4 manas, esse não é o melhor tutor de artefatos que tem e nem a melhor recursão de artefatos disponível. Mas como a gente aplaudiu aquele maguinho lá de Eder Drift por fazer algo pior do que isso aqui, não tinha como o Moogle ficar de fora.
Magic Damper, uma instantânea que diz: uma criatura alvo que você controla recebe +1/+1 em Hexproof até o fim do turno e desvire-a. E se isso tiver uso pra você, já vai ter ficado óbvio essa altura do campeonato, desvirando cartas que viram pra fazer maldade, protegendo o seu time, etc. Não é nem o primeiro nem o último efeito a fazer isso, mas decks que curtem essas cartas ainda estão aceitando toda a redundância possível, tipo uma Helga ou uma Stella Lee. Adventurous Airship, um artefato veículo 3/2 com voar por 3 manas, que diz: sempre que esse veículo ataca, compre um card e depois descarte um card. E ele tem Tripolar 2. Helicóptero do contrabandista ruim ainda é uma carta boa num deck de veículos. E sua presa de graxa vai ficar grata por mais cards no cemitério, eu garanto. Memories Returning, um feitiço por 4 manas com recapitular de 9 manas, que diz: revele os 5 cards do topo do seu Grimório. E aí ele vai fazer uma brincadeira, né, onde você escolhe uma dessas cartas pra ir pra sua mão, depois o oponente escolhe um e coloca no fundo, aí você pega outro, o oponente escolhe mais uma pro fundo e você pega a última carta que sobrar. 5 manas para comprar as 3 cartas das top 5, sendo uma delas a melhor de todas, pois você escolheu antes do seu oponente, é bem legal na minha opinião. Se as outras cartas fossem pro seu cemitério, isso aqui era só quebrado mesmo, inclusive. Mas no fundo também serve. E reduzindo isso aqui com a Mizzix ou um Vadrik, aí a carta fica só boba, né? Fica maldade pura. Mizidian Elder, uma criatura humano-mago 1/3 por 3 manas, que diz: quando ele entra, cria uma ficha 0/1 preta de mago com, quando você conjura uma mágica não de criatura, cause 1 de dano a cada oponente. Blink com vermelho adora esse tipo de carta, até porque as poucas opções de comandantes para esse tipo de deck procuram inclusive corrigir o erro clássico de arquétipos de Blink, que não é ter como acabar com a partida. Esse bichinho aqui vai fazer mais maguinhos que vão causar mais dano, que com seus blinks e não criaturas vai ficar muito efetivo. Opera Love Song, uma instantânea por 2 manas, com 2 opções, onde você pode escolher um de 2. Exilar os 2 cards do topo do seu Grimório e você pode jogá-los até a sua próxima etapa final, ou você pode escolher que uma ou 2 criaturas alvo recebam +2/0 até o fim do turno. E só por ser 2 manas compre 2, isso aqui já me conquistou. Com pump de criatura então, melhor ainda. Representando uma cena icônica de Final Fantasy VI, rapaz, staple. Golbez, Crystal Collector, uma criatura lendária humano-mago 1/4 por 2 manas, que diz: sempre que um artefato seu entra, vigie 1. No fim do turno, se você controla 4 ou mais artefatos, devolva uma criatura do cemitério para sua mão. Se controlar 8 ou mais, cada oponente perde vida igual ao poder daquela carta. E esse aqui é mais um com síndrome de melhor comandante da coleção, apenas pois o jogo dele não tinha nada demais representando no set principal. Mas assim, carta sólida em decks agro de artefatos, decks de cemitério com artefatos, podendo prover recursão e dano que progride o andamento do jogo. Ah, já tá ficando banjado, mas roda no Urza, roda na breia, ihu! Genji Glove, um artefato equipamento por 5 manas que tem: a criatura equipada tem golpe duplo, e sempre que a criatura equipada atacar, se essa for a primeira etapa de combate do turno, desvire-a. Há uma fase de combate extra depois dessa fase e ela equipa por 3 manas. Carta de Final Fantasy V com efeito de Final Fantasy VI, né? Pois é lá que as Genji Gloves dobram dano. Mas paciência. Aqui elas são extremamente efetivas, dado que você tem como equipar de graça, o que por sorte é algo fácil em decks de equipamentos. Fica a curiosidade, inclusive. Até agora, as minhas únicas compras da coleção de Final Fantasy foram Gilgamesh, um Clive, o coitado Dex Def do Copium e uma Genji Gloves. Excalibur 2, um artefato lendário equipamento por 1 mana que diz: sempre que você ganha vida, coloca o marcador de carga em Excalibur 2. A criatura equipada recebe +1/+1 para cada marcador na espada e equipe por 3 manas. E curiosamente, eu nem tô pensando isso aqui num deck de equipamentos, que tem sido tema comum nesse vídeo até agora. Mas sim, eu gosto disso num deck tipo Soul Sister, que permite essa figurinha tornar qualquer um um companheiro de bando de Ajani. Vanach, Heart of Hydaelyn, uma criatura lendária, mago ancião 3/3 por 3 manas, que diz: sempre que você conjura uma mágica lendária, compre um card. Essa habilidade desencadeia apenas uma vez por turno. E ele tem Hero Sundering, 7 manas quaisquer, vire-o e exile uma permanente não de terreno alvo. Transforme Vanach, ou a Vanach. Ativa essa habilidade apenas como feitiço. E essa pessoa aqui se torna Hydaelyn, The Mother Crystal, uma criatura lendária Deus 4/4 com indestrutível que tem Blessing of Light. No início do combate do seu turno, coloca o marcador +1/+1 em outra criatura sua. Ela ganha indestrutível até o seu próximo turno. Se aquela criatura for lendária, ainda por cima, compre um card.
E assim, eu podia ficar falando disso por muito tempo, até pois de fato tem algumas nuances aqui a ser mencionadas, mas de verdade mesmo, chega de Final Fantasy XIV, não aguento mais ver isso na minha frente. Isso aqui roda em deck de lenda, vai ser uma figurinha sólida nesses decks e a gente vai resumir dessa forma. E por fim, temos Tifa's Limit Break, uma instantânea por 1 mana verde com Tiered, onde por 0 manas a gente faz Somersault, que dá +2/+2 até o final do turno para a criatura alvo. Temos também Meteor Strikes, por 2 manas a mais, que dobra o poder e a resistência da criatura alvo até o fim do turno. E é claro, não poderia faltar Final Heaven, por 7 manas, que triplica esses status em vez de dobrá-los. E assim, o que mais que eu falo, né? Roda muito em deck Voltron e principalmente se o seu deck se importa com o poder de algo ser alto. Tipo uma Ziadora da vida. Bom, por hoje é isso. Meu amigo, olha a duração desse vídeo. Meu Deus, Jesus. Mas assim, se vocês curtiram, por favor, façam as coisas que o YouTube gosta que a gente faça, né? Que deixa o algoritmo feliz. Pois eu preciso alegrar ele depois daquela 1 semana ausente. Eu não sou muito de pedir, vocês sabem, mas hoje é importante. E no mais, me digam qual ou quais foram suas cartas favoritas de Final Fantasy. Ou aquela carta que você já comprou, se pá, pra sua coleção, pois eu vou de verdade adorar saber. Eu queria deixar aqui um alô para todos os meus apoiadores, vocês que fazem isso daqui acontecer. Em especial um salve para os nossos patrões generosos. Pixelbit, Luiz Felipe e Luiz Paulo Valença. Valeu, gente, eu fico, sabe, é meio sem jeito, mas brigadão mesmo, é de coração. Obrigado, inclusive, ao Luiz Paulo Valença pela animação de fundo. E dúvidas, sugestões de vídeo ou qualquer outra coisa, deixa um comentário abaixo. Eventualmente eu leio tudo e respondo caso seja necessário. Obrigado pela sua atenção e até lá, o meu nome é Manuel e esse é o Budgetório. Mas...